Amados, você pode abrir, por favor, sua Bíblia? Ageu, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, capítulo 2. Quem achou, diga amém? Amém. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Eles já tinham começado a reconstrução do segundo templo. Como eu disse, o primeiro havia sido destruído por conta da invasão da Babilônia, e agora eles, se recompondo, reconstrói o templo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não há nada que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Diga glória a Deus por isso. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei o quê? Declara o Senhor dos exércitos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui para ouvir esta palavra. Obrigado pelos irmãos da internet que vão pacientemente ouvir esta palavra. Enfim, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela voz tua que sai detrás destas letras e fala diretamente ao nosso coração. Que teu povo saia daqui abastecido pela tua palavra. Em nome de Jesus, alguém diz glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, na versão atualizada, ao invés de a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz uma versão que você deve conhecer melhor, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, esta é a interligação da versão atualizada, quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aqui a NVI, que não muda em nada, o conceito diz: a glória deste novo templo, Deus falando com o povo, será maior do que o antigo, diz o Senhor. E, amados, eu começo esta mensagem te dizendo, para que você não se espante com o estado da casa do Senhor, pois que por mais que aparentemente possa estar em ruínas, e é este o ponto, aparentemente pode estar dando tudo errado, aparentemente as coisas não estão acontecendo a tempo e a hora, Deus a ama e vai manifestar a sua glória excelsa nela.
Não importa o estado que a casa esteja. Não importa se derrubaram por um motivo ou por outro. O que importa é, 2 pontos, Deus restaurará esta casa e o estado desta casa agora será muito mais glorioso do que o estado da primeira. Eu estou falando aqui, amados, profeticamente, porque algumas pessoas têm, assim, conversado comigo e ao longo da sua caminhada perderam muitas coisas. Ao longo da sua caminhada, coisas que eram há 10, 20, 30 anos atrás, hoje não é mais. Dinheiro foi perdido, né? Bens foi perdido, mas graças a Deus que o amor a Deus não se perdeu. Eu quero dizer, amados, que Deus falou ao meu coração que Deus vai restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi destruído. Ele vai te surpreender. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Levante a sua mão direita e diga, Senhor, eu recebo. Se aí atrás das câmeras, diga, Senhor, eu recebo. Porque só quem pode restaurar é Deus. Mas um detalhe interessante, Ele vai usar pessoas para te abençoar. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga assim, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Fala aí. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Fale de novo, ela não entendeu. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Diga glória a Deus. Ele está dizendo a você, se prepare, porque a ajuda dele vai chegar. E ele vai usar alguém que você nem espera. Quem me entende? Às vezes você espera esta resposta financeira, ou em alguma área da sua vida, de uma pessoa, não, aquela pessoa que vai me ajudar, e Deus vai fechar o coração dela. Você, mas ela podia me ajudar e não me ajudou, e Deus vai fechar o coração desta pessoa, e vai usar alguém que de repente você nunca viu. Quem me entende? Não é estranho você receber ajuda de uma pessoa que nunca viu você e dizer, eu vim aqui para te abençoar porque Deus mandou. Amados, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração quando eu ouvi esta palavra. E compartilhando, estou com você uma palavra profética. E, por favor, quando acontecer, conte o testemunho para nos alegrar, tá bom? Pode ser que a gente não vai te pedir dinheiro emprestado, não. Queridos, este paralelo da primeira e da segunda casa tem extensões que nos levam a conhecer o nosso Deus por dentro. Você pode conhecer a Deus por dentro? Quantos acham que pode? Ninguém? Diga, eu posso conhecer Deus por dentro. Abra comigo em 1 Coríntios 2, não estava aqui no script. Eu quero te mostrar que você pode conhecer Deus por dentro. 1 Coríntios, no capítulo 2. A partir do verso 9, você pode ler comigo? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, o que diz? Leia comigo. Todavia, como está escrito, leia aí. Olha o que diz o verso 10, diga, mas Deus
verso 11, que diz? Leia mais forte, o que diz? Pois quem conhece... Da mesma forma, a não ser... Aonde está o Espírito Santo de Deus agora? Diga, dentro de mim. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, dentro de você. Logo, amados, ele vai revelar o interior de Deus para você. Isto é, o que Deus pensa, na verdade, sobre as coisas. Você entendeu isso? Deus nos faz conhecer, ou melhor, esse texto nos mostra que o Espírito Santo, e este texto agora de Paulo nos faz corroborar isto, que através dessa destruição do primeiro templo, Deus vai mostrar o que ele pensa sobre cada assunto. E, assim, tem muita gente que só conhece de Deus o quê? A força e o poder, não é verdade? Deus é poderoso? Claro! Deus tem toda a força e poder? Claro que tem, mas não conhece os seus pensamentos. Quem me entende? Não conhece, só conhece a força, mas não conhece o pensamento de Deus. E acabamos de ler que Deus está pronto, pelo seu Espírito, a nos revelar os seus pensamentos. E eu espero que essa seja uma noite que você conheça um pouco mais dos pensamentos do Senhor. Sim! Queridos, a segunda casa, preste atenção nisso. Rapaz, eu fiquei encantado. A hora que eu já li esse Ageu, quantas vezes, e não tinha parado para pensar na diferença da primeira para a segunda casa. Queridos, Deus permitiu, ou melhor, esse paralelo da primeira casa, ele tem então essa extensão para você conhecer os pensamentos de Deus. E, queridos, essa segunda casa, em comparação com a primeira, é literalmente um barraco. Diga, barraco. Em relação à primeira, como eu disse aqui anteriormente, a primeira tinha ouro em tudo. Tinha pedras preciosas, o chão, tudo era altamente detalhado e uma coisa suntuosíssima. Mas o que acontece, amados, é que essa glória foi perdida. Deus permite que Nabucodonosor venha e destrua esse templo lindíssimo. Aí você pergunta, né? Por quê? Você já vai descobrir o pensamento de Deus. E ele então fala, Zorobabel, vocês já saíram da Babilônia, que vocês ficaram 70 anos, vocês já estão 20 anos aqui voltados a Israel, já reconstruíram os muros, e a minha casa? Vai deixar em ruínas? Aí então Zorobabel recebe essa palavra de Ageu e começa então a agir a reconstrução do templo. E esse templo sai, como eu disse aqui, bem inferior ao primeiro. Porque Deus permitiu que a sua casa fosse destruída, mas mesmo a Babilônia, de posse dos seus utensílios, porque eles roubaram, e todos os utensílios da primeira casa eram de ouro. Ouro, diga ouro. Ouro tem valor? Em todo tempo, ouro tem valor. Então ele leva esses utensílios para a Babilônia.
E lá em Daniel você vê o que acontece, que o rei Beltesazar quer promover uma festa, diz assim, rapaz, tem umas taças bonitas, escondidas, que Nabucodonosor deixou lá guardado, quero elas. Alguém deve ter dito, rei, não se mete com essas coisas. Você já recebeu um conselho assim? Rapaz, não se mete. Ele, não, traga aqui meus convidados e tal, você vai ler lá em Daniel, aquela coisa toda, tal. Então ele cisma, pega aquelas taças do templo, ouça, do templo derrubado, do templo humilhado, e vai fazer as suas festinhas. O que acontece? De repente, uma mão começa a escrever algo na parede. E na sua escritura está Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E todos ficam loucos, atordoados e tal. Aquele desespero. E agora o que nós vamos fazer? Vamos chamar quem? Daniel. Daniel, a mão escreveu aquilo ali. E Daniel, graças a Deus, muito sincero, muito de Deus, disse, eu não tenho uma boa notícia para te dar, não. Quantos gostam de dar boas notícias? Mas tem horas que a gente tem que dar a má também. Aí Daniel chega e diz assim, olha, rei, o caso é o seguinte, o que está escrito ali é o seguinte, pesado fostes na balança, e achado em falta. Ele disse, o teu reino vai ser passado para outro. Por quê? Ele foi se meter aonde não devia. Você já se meteu onde não devia? Eu já. Não deu certo. Então você, meu jovem, não se mete onde você não deve, tá bom? Fala por mim. Não dá certo. Então, o que acontece? Exatamente o que você ouviu. A festa acabou na hora. Mas não eram apenas utensílios guardados, talvez cheios de mofo lá e tal. Diga, Deus tem planos. Queridos, e os planos de Deus são incríveis. Talvez o que para você esteja destruído, para Deus é apenas um momento. Quem me entende? Talvez o que para você esteja em ruínas, para Deus já vê Ele construído algo grande e maravilhoso. E eu preciso, e você precisa olhar, não com o nosso olhar humano, limitado e circunstancial. Mas você que está aqui, e nossos amigos lá da internet também precisam olhar com o olhar de Deus. O templo estava destruído, os utensílios desse templo estavam guardadinhos, quando o rei Beltesazar tentou se meter como diz um amigo meu, a gato fogueteiro, se deu mal. Então, o que significa? Para Deus, não tem nada morto, não, meu amor. Quem está me entendendo? Seu casamento não está morto, não, só os seus olhos. Sua vida espiritual não está morta, não, só os seus olhos. Diga glória a Deus por isso, por favor. E amados, Deus permitiu, como eu disse, que a sua casa fosse destruída, mas mesmo a Babilônia de posse dos seus utensílios, quando o rei Beltesazar quis se utilizar desses utensílios, sofreu sanção de morte. Como eu disse, porque algo pode estar morto para nós, mas para o Pai, nada se perde. Diga, para o Pai, nada está perdido.
Quem me entende? Por mais perdido que possa parecer aos meus olhos, aos seus olhos. E amados, hoje não é uma noite especial de Santa Ceia, diga aleluia. O que isso tipifica também? Eu poderia falar aqui, amados, sobre tantas coisas, mas eu quero ir nesta vértebra aí, sem sair dela, nessa espinha dorsal. Tudo isso significa o amigo Jesus. A primeira casa significa Adão, pelo qual o mundo foi condenado pelo pecado. Mas o próprio Deus reergue no mesmo lugar, diga no mesmo lugar, a segunda casa, a qual tem o nome Jesus Cristo. Uma casa indestrutível, mas que também tentaram destruir. Não é verdade? Não tentaram destruir Jesus? E o nosso Jesus, a segunda casa, significa que é a casa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eu disse, tentaram destruir, assim como Roma, 70 anos depois, pelo imperador Tito, eles destruíram o segundo templo. Ele parecia calado e derrotado. Jesus, lá no sepulcro, não é verdade? Não se ouvia a voz daquele pregador das pessoas humildes. Mas a sua voz só foi calada durante 2 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Mas quando o terceiro dia, diga terceiro dia, quando fechou o ponteirão lá, o segundinho fez pá, a segunda casa é reerguida. Diga glória a Deus. Diga, não, essa aqui vocês não vão derrubar não, meu amigo. Porque esta casa, chamada Jesus Cristo, é eterna. Aleluia. Amados, eu depois fiquei assim, meditando, por que tudo isso teve que acontecer? Porque Deus poderia, com certeza, num estalar de dedos, acabar com essa história toda. Mas a história, queridos, Deus é tão maravilhoso que Ele entra na história, faz parte da história, se envolve na história, para resolver as coisas como têm que ser resolvidas. Porque nesse período de 3 dias, Jesus foi até o inferno e disse assim: Satanás, o que você está fazendo com essa chave aí na mão? Passa para cá. Passa para cá. E quando ele ressuscita, e a palavra de Deus vai dizer isso lá em Apocalipse, quando ele ressuscita, ele diz, já em glória, ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. E sabe para quem ele deu? Faça assim. Faça assim. Ele colocou nesta mão aí esta chave. Você acha isso bom? Diga glória a Deus, bem forte. Logo, amados, esta chave pode abrir a porta mais fechada que você possa imaginar. Porque
Jesus cumpriu todo este processo espiritual para que a sua igreja fosse vitoriosa. Diga glória a Deus mais uma vez. Então, amados, quando o terceiro dia raiou, como disse, em suas horas, minutos e segundos, a glória de Deus que parecia morta, né? A glória de Deus que parecia em condição irreversível, raiou como a luz do meio-dia, mostrando que o templo do Senhor não pode morrer. Diga, o templo do Senhor não pode morrer. Ora, amados, tanto é que não pode morrer que quando Jesus subiu, Jesus não subiu aos céus? Você crê que ele vai voltar? Com qual corpo ele foi para o céu? Ele disse assim, corpo físico fica aqui que eu só vou agora em espírito. Ele foi com este corpo. Você está me entendendo? Ele tirou deste corpo a corruptibilidade, revestiu de incorruptibilidade, e ele subiu. E os anjos disseram o quê? Lá em Atos 1, 8, 9, você vai ouvir, você vai ler os anjos dizendo o quê? Olha, não fiquem impressionados, porque da forma que você viu este Jesus subir, é da mesma forma que ele vai descer. A glória da segunda casa não será corrompida, não será ameaçada. Quem entende isso, diga glória a Deus. Amados, Jesus não pode morrer porque ele é o quê? Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a... Como é que a vida vai morrer? Não tem jeito. Mas ele experimentou a morte física. Ouça isso. Ele plantou em si a morte física para colher a vida eterna em nós. Diga, eu tenho vida eterna. Quem é que te deu vida eterna? A sua bondade, o seu sorriso bonito, a sua santidade. Quem te deu a vida eterna foi aquele que plantou morte em si para que colhêssemos vida. Você já viu o processo de uma semente? Jesus falou o quê? A semente, ela tem que morrer. Se a semente não morrer, não tem vida. Se a semente for resistente à morte, ela não pode produzir uma árvore. Então, ele morreu, mas ressuscitou. Você um dia vai morrer, mas quando Cristo voltar, você vai ressuscitar. Porque templos não morrem. Templos do Espírito Santo não morrem. Passa aquele período de morte, mas depois, no porvir, temos a vitória da vida eterna. E, amados, mesmo o sepulcro já tenha sido aberto, ele levantará sempre o seu templo e a sua segunda casa. A segunda casa literal, a lá de Israel, não tinha todo o ouro que a primeira tinha. Como eu disse, era um barraco em relação à primeira. Não chegava nem perto da suntuosidade da primeira casa. Como podemos comparar essas duas casas agora?
Outro comparativo. O número 1, a casa, significa religiosidade. Diga, religiosidade. O que a religiosidade procura? Ela procura ser extremamente correta em tudo, nos dando um ar de santidade. Não, eu sou santo porque eu faço tudo certo. Oh! Que em muito nem passa perto do religioso, essa santidade. E a segunda casa significa comunhão. Diga, comunhão. Diga de novo. O que é comunhão? Essa é extremamente simples. Queridos, alguém disse assim, pastor, eu vou te chamar para ir na sua casa. Mas quando eu puder fazer um bacalhau, quando eu puder fazer... Falei, rapaz, para com isso. Se você tiver lá um arrozinho, um feijãozinho, um ovo frito, eu vou ter comunhão contigo na tua casa. Porque a comunhão é simples. Diga, a comunhão é simples. A comunhão não são as coisas que você vai oferecer para comer. A comunhão é estar perto de você. Comunhão não é luxo. Comunhão é prazer. E Jesus mostra, né? Deus mostra através da segunda casa esta realidade. Aonde mais o amigo Jesus vivia? Ele vivia entre os ricos. Você queria achar Jesus onde ele estava? Entre os pobres. Entre aquelas pessoas mais desclassificadas. Entre as prostitutas, obviamente não se prostituindo. Entre as adúlteras, mesmo sem adulterar. Ele estava entre as pessoas mais desconsideradas. Quem me entende? Sabe quem estava no DNA de Jesus? Raabe. Quem foi Raabe? Isso aí. Parece que Jesus era feito a encontrar essas mulheres. Amados, a primeira casa era linda e aprazível, mas está a anos-luz de distância e não pode levar o homem a ter a comunhão desejada do Pai. A comunhão da segunda casa é instantânea. Quantos me ouvem? Diga glória a Deus. Se hoje você aceitar a Jesus como seu Salvador, a tua comunhão começa agora. Quem me entende? Você não precisa protocolar nada. Você não precisa burocratizar nada. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele na mesma hora instaura contigo uma comunhão. Porque a comunhão é o contato direto com o Pai sem burocracias e protocolos. O Pai mais à frente declara que Ele, Jesus, vai mover situações para que as riquezas das nações cheguem até a presença do temente governador de Israel, Zorobabel. E mesmo esse tendo reconstruído o templo por ordem de Deus, sem a suntuosidade do primeiro, a promessa era que a sua glória estaria manifesta naquele lugar. Aí eu pergunto a você, quantos são inteligentes? Diga, eu sou. Eu sou. Você tem Jesus, você é uma pessoa inteligente. Você prefere um templo luxuoso, mas sem a presença de Deus, ou um templo simples, com Deus derramando glória? Não fique atrás de beleza, não. Os antigos diziam que beleza não se põe à mesa. Ainda mais quando se trata da vida espiritual.
Tem muita coisa bela aí que por detrás está tudo estragado. Não adianta templo suntuoso sem a presença de Deus. Mas basta um templo simples, mas Deus enchendo da sua glória. Amados, se tem que terminar o que eu estou dizendo, Deus estava dizendo a Zorobabel e dizendo a mim e a você, que Ele não desprezava a segunda casa por sua simplicidade. Pastor, eu sou uma pessoa simples. E que nessa simplicidade Ele mostraria a sua glória. Então, amados, como eu disse, mais nos vale a simplicidade do que os louros desse mundo. Você já viu aquela pessoa muito elogiada? De repente você aceita Jesus, não vai ser tão elogiado, mas não tem problema não. E na verdade, esses elogios, desculpe a má expressão, mas é muito mais puxa-saquismo do que necessariamente, né, meu filho? Do que necessariamente a pessoa quer realmente o seu bem. De repente você vai encontrar alguém que te puxa a orelha, mas te ama, quer teu bem. Se chateia e tal, mas lá no fundo você vai ouvir a voz, ele quer teu bem. Quem me entende? E o louro do mundo, como você, puxa, você é muito especial. Uma vez, né, em determinado lugar, um pregador, pela graça de Deus, pregou muito, que não fui eu, gostaria de ter sido, um dia pregar muito, e lá fora, alguém disse assim, pastor, que mensagem poderosa. Ele olhou assim para ele e disse, eu sei, meu filho, até o diabo sabe disso. Então, amados, os louros do mundo tentam trazer ufanismo. A gente ser mais do que nós somos. E não é por aí, queridos. Então, amados, que você não fique esperando os louros, os elogios deste mundo, porque você não é um templo de Salomão, o primeiro, suntuoso. Você agora é o segundo templo, mais humilde, mais simples. Não tem nem parte do ouro que tinha o primeiro. Mas você tem a presença de Deus. Você pode repetir comigo? O melhor não é o templo suntuoso, mas a presença de Deus no lugar mais simples. Uma vez eu vi na internet, alguém postou uma foto de uma igreja lá da África. Amados, aquilo em relação a nossa é um palácio. Os bancos eram tipo... Aí colocava assim, alguém quer ser pastor dessa igreja? Eu falei, agora! Por quê, amados? Porque a glória de Deus, ela não está em si no templo, ela está em nós, no que fazemos aqui. E eu quero te dizer, amados, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai levantar pessoas, como eu disse aqui no começo, que vai mudar a sua sorte. Pessoas que você nem imagina. Mas como?
Deus é assim. Ele vai dar uma sacudida, e quando ele dá essa sacudida, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que tudo aquilo que você precisa venha nas suas mãos. Deus cuida de você? Então vamos ficar de pé. Tem uma canção, que não é aquela que nós ensaiamos, mas ela diz assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê, amados? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Diga isso, amados. Deus cuida de mim. Se na vida não tens direção, e é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém e Ele quer te dar a mão. Ouça isso, amados. Se uma porta se fecha aqui, o que acontece? Fala. Outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus. Por que, amados? Porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. À sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Diga: eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Ele está dizendo que o seu primeiro estado não vai se comparar ao segundo. Ele está dizendo para você que essa aflição que você está passando, Deus já está muito além, ouça, do que essa aflição que você está passando. Essa aflição, a Bíblia diz que as aflições deste mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é muito estranho, amados, mas é verdade. Tão somente porque você é um templo reconstruído. Ouça isso. Sem nenhuma suntuosidade do passado. Você, em relação ao seu passado, você parece que está vivendo num barraco, né? Mas Deus está dizendo para você, olha, eu tenho uma glória para você ainda aqui nesta vida. A do porvir já está certa. Ouça, a glória do porvir já está certa. Ele está falando aqui, nesse tempo de vida. Primeiro o templo é derrubado. Depois é reconstruído. E mesmo nesse momento que parece que você está derrubado, ouça, ninguém pode tocar nos teus utensílios de adoração. Senão vai acontecer o que aconteceu com Beltesazar. A mão vai escrever, esse aí não, rapaz, não se mete. Mas ele está caidinho, não interessa. Ela está caidinha, não interessa. Ele é com você, não importa o estado que você esteja. Aleluia. Você pode erguer suas mãos e glorificá-lo. Aleluia. Ele é a tua vida, querido. Sem Ele não há vida, sem Ele. Você só está sobrevivendo, mas vivendo não. Tu és a vida, Jesus. Tu és a vida. Tu és a vida. Tu és a vida. Tu és a vida, Senhor. Restabelece hoje o templo. A glória da segunda casa. Para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. No nome de Jesus te oramos. Alguém diz glória a Deus? Aleluia. Levante suas mãos, por favor, Pai. Agora, quando o teu povo vai para os seus lares, o Senhor possa levá-los dentro do teu propósito. Não mais de templo em ruínas, mas agora de templo reedificado na tua presença. E assim, Pai, te louvo e te agradeço pelo teu povo. Em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Você pode dar um abraço nesse irmão e diga assim: estamos reerguidos por esse Deus maravilhoso. Aleluia! Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, qualquer mente de bom aí que você tiver.